Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, aliás, já é boa tarde, né? Já são 12h54. Eu quero desejar a todos um final de tarde de quarta-feira abençoadíssimo, pleno, cheios da presença de Deus. Amém, queridos? Amados, hoje eu queria falar assim um assunto que tem sido uma barreira muito grande para que as pessoas se tornem membros de igreja evangélica, né? Aquelas igrejas que professam, né, regularmente a doutrina bíblica, que é a respeito do casamento, né? Casamento civil e casamento religioso. Alguém me perguntou uma vez, né, se na palavra de Deus está escrito que para se confirmar um casamento é necessário ir a um cartório de registro civil, né? Ter uma certidão de casamento. E a resposta a essa pergunta é muito simples, né? Não está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz literalmente, né, que o casamento deva ser feito num cartório. Até porque eu diria que seria absurdo a gente esperar que a Bíblia, né, escrita há mais de 2000 anos, determinasse, né, que o mundo moderno que viria e no qual nós estamos inseridos, determinasse literalmente essa prerrogativa, né? Literalmente não, né? Mas eu diria que espiritualmente sim, está na Bíblia, né? Quando o Novo Testamento foi escrito, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele declara que toda autoridade deve ser obedecida, né? E afirma que toda autoridade vem de Deus. Então nós devemos observar a lei humana, né, estabelecida na Constituição. Quem não obedece, né, às leis humanas e se rebela contra as autoridades, está, na verdade, se revoltando contra Deus, né? Não estamos aqui avaliando as razões, né, mas o princípio, né, da obediência. Então, registrar o casamento civil é uma obrigação do cidadão, né, em informar as autoridades do seu país que uma família foi formada por fulano, por Beltrana, né, e constará em estatísticas, em registros necessários, né? O fato é que a Bíblia lida com princípios, irmãos, e não com detalhes humanos do cotidiano, né? Espiritualmente falando, o princípio bíblico de casamento não poderia ser mais claro, né? É uma aliança inquebrável entre duas pessoas, onde o próprio Deus é testemunho disso, dessa aliança. Aí sim a Bíblia afirma isso. Está lá em Malaquias 2, quando ele diz: porque o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade. E diz mais: mulher da tua aliança, né? Quando é celebrado, né, essa aliança em que Deus é testemunha, ele mesmo diz lá no próprio livro de Malaquias que ele odeia também o divórcio, né? No finalzinho lá está escrito: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, ou seja, a quebra dessa aliança, né? Então, nós pastores orientamos, né, a que se regularize aí a união, o entranhamento, seja lá o que for, né? E sim, porque é uma obediência às leis humanas, mas também é um pecado. Viver sem essa regularização é um pecado, né? A Bíblia diz que quando duas pessoas vivem maritalmente, né, se entranham sexualmente sem casar, comete pecado de fornicação, né? Em Gálatas 5,
Paulo ele faz descrição das obras pecaminosas da carne e diz que as obras da carne são manifestas, né? Adultério, fornicação e coisas semelhantes a esta, acerca das quais ele declara que nós não devemos cometer, né? Porque se cometermos, não herdaremos o reino de Deus, né? E tem uma coisa que eu quero afirmar, né, que em detrimento dessa obediência civil, que a certidão de casamento, de fato, é uma folha de papel timbrada, né? A certidão de um casamento religioso também é. Nada disso, irmãos, perdoa pecado, né? Ou leva para o céu. Quem tem poder para isso é somente e exclusivamente Jesus Cristo, né? Então a regularização da união física de um casal deve ser precedida por quê? Por convencimento de pecado, por quebrantamento, por confissão, né? Como qualquer pecado cometido, é um acerto, em primeiro lugar, com Deus, obedecendo-se ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então é como um lastro, é como um selo, uma chancela que o Senhor Jesus dá, tornando a certidão, aquela certidão de papel que nós recebemos lá no cartório, na igreja, a certidão religiosa, válida em todo o território nacional e também nos céus, né? Existe uma quantidade enorme de pessoas que não são inseridas e que não estão inseridas no corpo de Cristo porque ainda não se convenceram desse pecado, né? O que mais me preocupa, queridos, nesta pergunta, não é o fato de a Bíblia dizer assinarás uma certidão de casamento. Não. Mas sim o que a pergunta esconde, né? Eu não quero nem desejo julgar a ninguém nessa situação, mas a pergunta esconde sentimentos gerados por feridas de alma e sugere, muitas vezes, que a pessoa deva ter tido experiências ruins, experiências amorosas na vida que não deram certo, ou testemunhado isso na família dela, de forma que ela é descrente na instituição do casamento. Isso sim deve preocupar, né? Olha, nos tempos do Antigo Testamento, o casamento religioso era oficial, era suficiente, né? O casamento civil, como eu disse no início, surgiu para impor uma ordem e não discriminar religião, não é verdade? Existem bons argumentos para a criação da lei civil do casamento, né? O governo ele precisa de uma regra universal para reconhecer um casamento como sendo oficial, independentemente, né, do tipo de cerimônia religiosa. O casamento civil serve também para impedir abusos, amados, como o casamento de crianças, ou o casamento com vários cônjuges ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo isso, que existem aspectos, pontos importantes que nós devemos analisar, são indispensáveis, né? Claro que com foco espiritual e pela fé. O primeiro item é uma pergunta, né? Deus só considera um homem e uma mulher casados quando são legalmente casados? Ou seja, quando se tornam marido e mulher aos olhos da lei? Né? O outro ponto é o seguinte: um casal só é casado aos olhos de Deus quando completam algum tipo de cerimônia formal de casamento envolvendo votos de aliança? Olha, vamos responder isso rapidamente, né? Em resposta à primeira proposta, sim, Deus só considera um homem e uma mulher casados quando são legalmente casados, quando estão de acordo com a lei, né, com a Constituição do seu país. E o apoio bíblico para isso eu citei em Romanos 13, onde o comando é para que se obedeça às leis do governo, do país. Isso é definitivo, né? Isso é real. E um casal, né, homem e mulher, devem se submeter à Constituição, à lei civil, desde que os requisitos, claro, não contradigam a palavra de Deus e sejam razoáveis e compatíveis com a santidade exigida, né, na sua natureza santa e moral, né? O segundo item praticamente ratifica a análise final do primeiro, em que um casamento aos olhos de Deus só é válido quando é observado os princípios da sua palavra, princípios morais, princípios de santidade,
princípios de família, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á, sua mulher será com ela uma só carne, né? Então, o assunto é muito extenso, né? De forma nenhuma eu estou querendo aqui esgotá-lo, né? Nessa mensagem curta, mas apenas observar que os princípios fundamentais de Deus devem prevalecer no coração do homem e da mulher cristã. Amém? Qualquer necessidade de esclarecimentos maiores, você pode perguntar aí nos comentários ou até nos visitar, né? Igreja Batista Nova Aliança, ali na Avenida João 23, 1910, em Santa Cruz, né? E eu estarei ali disposto a conversar, tirando, dirimindo dúvidas que possam haver no teu coração. Amém, queridos? Um beijo, fica com Deus, um grande abraço. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, dá um like nessa mensagem, né? Isso é muito importante. Amém, queridos? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.